Que bom estar com você mais uma vez aqui na TV Novo Tempo, canal da Esperança, e também na internet, no canal do YouTube, Revivados por Sua Palavra, NT. É um prazer estar com você, falando com você hoje mais uma vez e estudando, como nós temos feito todos os dias, um capítulo da Bíblia a cada dia, a cada manhã. Hoje estamos no capítulo 28 de Isaías e é um prazer falar com você, orar com você e ouvir a voz de Deus. Bom, eu queria convidá-lo para nós orarmos e eu quero lembrar você de você orar todos os dias. Vamos orar hoje pelo seguinte: eu quero convidar você para orar no seu momento de oração pela nossa vida espiritual, para que Deus nos acorde mais cedo, para que Deus nos lembre de buscá-lo, para que a gente até nem precise de despertador para acordar, mas para que Deus coloque na nossa mente, no nosso cérebro aí, o despertador natural e a gente possa levantar um pouquinho mais cedo, não só para as atividades do dia, mas para passar um tempo com o Senhor. Podemos fazer isso? Vamos orar por esse assunto? Bem, então eu quero começar agora, orando com você, antes de ler a Bíblia. Senhor Deus e Pai, nós já passamos tempo em oração, conversando juntos em particular, mas agora eu quero orar pedindo a sua sabedoria para, junto com os amigos da Novo Tempo e da internet, nós orarmos e lermos a Tua Palavra. Dá-nos essa sabedoria em nome de Jesus. Amém. Como eu mencionei para você, nós estamos hoje no capítulo 28 de Isaías. Se você ligou a televisão agora, se você não conhecia o programa, se você está acessando o link da internet nesse momento e não conhecia esse programa do Revivados por Sua Palavra, eu quero dizer duas coisas para você. Entra ali no canal do YouTube, se inscreve no canal, youtube.com/Revivados por Sua Palavra NT. E também quero lhe explicar que nós aqui lemos um capítulo da Bíblia todos os dias. Agora a gente está lendo o profeta Isaías e cada dia um capítulo de Isaías. Hoje nós estamos em Isaías 28. Isaías 28, ele fala, é surpreendente o capítulo, porque aqui ele faz uma mescla de advertências mesclada ou que se alternam com promessas, né? Promessas de salvação. E é interessante que no rodapé dessa Bíblia que eu estou usando aqui, ele menciona algumas coisas interessantes. E a gente pode ver também, ao ler o capítulo 28, isso em destaque. O que ele apresenta é que aqui aparecem nomes de Deus, vários nomes de Deus. Os mais poderosos e maravilhosos nomes de Deus são mencionados aqui em Isaías capítulo 28. É interessante que esses nomes de Deus, eles são também atributos, características que caracterizam o que Deus é, o que Deus pode fazer. Jesus também fez isso quando esteve na terra. Ele disse: eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o caminho, ele é o leão da tribo de Judá. Cada um desses nomes, né, eles identificam uma função, uma atividade, né, uma parte do caráter, ou o caráter, ou aquilo que Deus pode fazer por nós. Como o Espírito Santo, que também é identificado como a pomba, como o fogo, né? Então, nós podemos ver características de Deus nesses nomes que estão aqui mencionados. Então, olha só, quais são esses nomes que aparecem no capítulo 28? Aparece aqui, por exemplo, ó, Deus é identificado aqui como o Salvador, está lá no versículo 2. Ele é identificado também como coroa de glória e formoso diadema para o seu povo, está lá no verso 5. Ele também é identificado como pedra angular, no versículo 16, também como professor, lá no verso 26. Ele também é identificado como Senhor dos Exércitos, ou maravilhoso conselheiro, ou grande em sabedoria. Lá no versículo 29 aparece também esses nomes, essas designações. Por isso, nós podemos ver aqui os atributos maravilhosos de um Deus que pode guiar, transformar, ensinar, né? Nos proteger e nos dar a vitória. Outros detalhes que eu destaquei, anotei aqui no papel sobre o capítulo 28 de Isaías. Por exemplo, eu destaquei o versículo 5. O verso 5 ele diz assim: o Senhor dos Exércitos, naquele dia, o Senhor dos Exércitos será a coroa da glória e o formoso diadema para o restante do seu povo. O que o versículo 5 está apresentando aqui de maneira especial é o juízo, né, que haverá certamente no final, e ao mesmo tempo, quando ele diz aqui a coroa da glória, está fazendo uma referência aqui à esperança, não é, para o povo de Deus, esperança para aqueles que confiam nele.
Outro verso que eu destaquei no capítulo 28 é o verso 6, que fala de segurança. Veja, diz assim: será o Espírito, Deus será o Espírito de justiça para o que se assenta a julgar e fortaleza para os que fazem recuar o assalto contra as portas. Está falando aqui então de fortaleza, está falando de justiça, ou seja, Deus é juiz, Deus é justo, Deus é a segurança para o seu povo, né? Ele concede discernimento para você e para mim identificarmos e aprendermos sobre a palavra de Deus. Outro verso, meu amigo, que me chamou a atenção bastante no capítulo 28, verso 9, que diz assim: a quem, pois, ensinaria o conhecimento? Aparecem algumas perguntas no verso 9, e essa é uma que eu marquei aqui. Por quê? Porque Deus nos ensina o conhecimento, não é? Deus nos dá sabedoria para que a gente possa, primeiro, aprender da palavra de Deus, nos afastar do mal e aprender mais sobre o final dos tempos, ou os tempos em que nós estamos vivendo. Quando nos afastamos de Deus, que é a fonte do conhecimento, a nossa mente ela fica tão obscurecida pelo pecado, né, que nós já não conseguimos mais discernir a vontade de Deus. Mas quando nós nos aproximamos do Senhor, Ele abre a nossa mente para que nós possamos entender. Outro verso que destaquei no capítulo 28, também o verso 10 e o verso 13, que mencionam assim, ó. É um verso bem conhecido, que diz assim: porque é preceito sobre preceito, preceito e mais preceito, regra sobre regra, regra e mais regra, um pouco aqui, um pouco ali. E depois o verso 11 ele diz: pelo que por lábios gaguejantes e por língua estrangeira falará o Senhor a este povo. O que esses versículos estão falando, primeiro, quando ele fala um pouco aqui, um pouco ali, me falam duas coisas. Primeiro, a instrução deveria ser dada de tal maneira que até crianças pudessem entender. Em segundo lugar, o que esses versos estão apresentando é de que a Bíblia se explica a ela mesma. Então, quando eu quero conhecer mais a respeito de um tema nas Sagradas Escrituras, por exemplo, eu quero saber o que a Bíblia fala sobre paz. Eu posso então ler um pouco aqui e um pouco ali. Ou seja, o que Isaías fala sobre paz, o que Jeremias fala sobre paz, o que Mateus fala sobre paz, o que João fala sobre paz, o que Romanos fala sobre paz, etc. Então, assim, lendo em diversos versículos da Bíblia sobre o mesmo assunto, eu vou ter uma visão completa e aprender tudo o que a Bíblia fala sobre aquele assunto, nesse exemplo sobre paz. É interessante lembrar que um texto fora do contexto, ele gera um pretexto. É por isso que é importante comparar vários textos da Bíblia que falam sobre determinado assunto, para que a gente tenha uma visão completa e aprenda tudo sobre a revelação de Deus. Outro detalhe aqui é que no verso 11 diz que Deus falaria através de línguas gaguejantes ou através de outras línguas para transmitir a mensagem, né? O que acontece é que Deus fala conosco na nossa língua, no nosso nível, né? Ele fala conosco através da língua que nós sabemos falar, ou seja, ele usa pessoas, por mais simples que sejam, até lhe concede, se for necessário, o dom de línguas, para que aquela pessoa possa transmitir a mensagem de esperança ou a mensagem do Evangelho para outras pessoas, né, que ainda não conhecem. O que isso me fala nesse texto aqui é de que Deus ama a cada um de nós, que Ele se interessa por nós. Por isso Ele quer transmitir a mensagem para cada um de nós. Deus falaria para o povo, só que no contexto a gente vê que Deus falaria, mas o povo não ouviria. Triste, né? Deus chama você e a mim hoje, Ele transmite a mensagem para a gente, mas Ele espera que a gente escute, que a gente ouça, né, a palavra de Deus e assim seja transformado por ela. Outro verso que me chamou a atenção aqui, o verso 12, que fala de descanso. Né? Porque Deus quer dar descanso ao cansado, diz aqui. Ele quer nos transformar. Vários textos na Bíblia falam sobre isso, inclusive em Mateus 11, quando Jesus diz assim: vinde a mim os que são cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Outro verso de destaque aqui é o verso 16, que menciona Jesus Cristo, menciona Deus como a pedra angular. Eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, pedra angular. Então, o que o texto está apresentando é que Deus é a nossa base segura, não é? Jesus falou sobre isso, por exemplo, lá em Mateus, capítulo 7, do verso 24 até o 27, ele diz o seguinte: se eu quero estar firme na fé, eu tenho que edificar a minha casa sobre a rocha verdadeira. E a rocha é a palavra de Deus.
quando nós estudamos a Bíblia, quando nós lemos um pouco aqui, um pouco ali, toda a Bíblia sobre determinado assunto, quando nós paramos para ouvir a voz de Deus revelada neste livro, nós estamos construindo sobre uma base segura que é Deus. Depois, no verso 21, ele fala da obra estranha do Senhor, que é a obra da destruição dos ímpios, também chamada aqui de ato inaudito. Por que obra estranha? Porque a obra de Deus é a obra de salvar. A natureza de Deus é misericórdia, a natureza de Deus é salvação, a natureza de Deus é buscar e salvar o que se havia perdido. Mas ele vai precisar destruir o mal, destruir os ímpios, destruir os pecadores. E por isso a Bíblia chama isso de obra inaudita, obra estranha de Deus. Deus é misericordioso, como diz lá em Êxodo 34, 6 e 7, capítulo 18, verso 23 e 32 e outros textos. Mas um dia o mal precisará ser destruído. E para terminar, o capítulo 28 faz um apelo, no verso 23 ele diz, inclinai os ouvidos, atendei, ouvi. Deus chama você e a mim para que nós escutemos a voz de Deus. No verso 26, então ele diz o seguinte, que Deus instrui, ele ensina devidamente. E no versículo 29 ele diz o seguinte, que ele é maravilhoso em conselho e grande em sabedoria. Então o verso 23 faz um apelo, incline os ouvidos, porque Deus ensina e ele é sábio. Ele diz, atendei, ouçam o que eu estou falando. Por quê? Porque Deus ensina e ele é grande em sabedoria. Ou seja, Deus está chamando você e a mim hoje para nós atendermos a sua voz, escutarmos a palavra de Deus e a praticarmos. Eu pergunto, você gostaria de colocar em prática e ouvir a voz de Deus? Eu quero. Então eu vou orar por isso por você agora. Pode ser? Vamos orar juntos? Vamos lá. Senhor Deus e Pai, obrigado Deus, porque temos a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, a voz do Senhor e escutar o que o Senhor tem para falar para nós todos os dias. Abençoa-nos, ó Deus, com Tua sabedoria, com Teu conhecimento e nos ajuda a cada momento a sermos fiéis, a andarmos em Teus caminhos e a sermos homens e mulheres consagrados ao Senhor. Em nome de Jesus, amém. Que Deus te abençoe e lembre-se, grande amigo, seja reavivado por Sua palavra.